Você sabe como é que funciona o circuito de partida de uma TV digital, ou de um notebook, ou de uma fonte ATX? Quer aprender como é que o circuito de partida inicia o funcionamento do equipamento através do pressionar do botão Power? Se você está interessado ou interessada em aprender como é que isso funciona, continue assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valderilton e neste vídeo de hoje nós vamos estudar como funciona o circuito de partida de uma fonte ATX. Se você trabalha na área de manutenção de equipamento de informática e tem interesse de como aprender a analisar o circuito de partida de uma fonte ATX, então eu vou mostrar para você aqui como é que funciona um circuito de partida transistorizado. Porque a fonte ATX ela tem circuito de partida através de transistor, que vai ser esse exemplo que eu vou dar, através de um circuito integrado ou através de um fotoacoplador. Então, o circuito de partida das fontes ATX podem ser realizados dessa forma. Uma delas vai ser essa transistorizada que eu vou apresentar para você aprender como é que funciona a fonte ATX a partir do momento que se aperta o botão Power no seu gabinete. Portanto, vem comigo que eu agora vou desenhar o esquema elétrico do circuito de partida de uma fonte ATX para você aprender como é que funciona. Continua assistindo o vídeo. Pronto. Agora o nosso circuito está pronto para que a gente faça a análise de funcionamento de como esse dispositivo, que é o circuito de partida, coloca a fonte ATX em funcionamento. Ainda falta um detalhe que eu esqueci. Deixa eu completar aqui esse circuito. Pronto, agora está tudo tranquilo. Vamos iniciar a análise de circuito para que você entenda como é que esse circuito coloca a fonte ATX em funcionamento. Só que antes de eu analisar esse circuito de partida da fonte ATX, é necessário que você entenda os pinos, os principais pinos que envolvem o circuito de partida do CITL494 e também o pino de acionamento do Super I/O, porque é através do Super I/O que tudo acontece. Quando você pressiona por 1 ou 2 segundos a chave Power do equipamento. Então eu vou mostrar para você primeiramente essa tensão de alimentação que chega aqui. Vou mostrar para você este PS-ON também, que é uma tensão de alimentação, o Super I/O e o TL494. Então, antes da gente começar a analisar, eu vou mostrar para você, primeiramente, como esses componentes são polarizados, para daí você entender essa análise de circuito. Fechou? Eu estou aqui com o gabinete de um PC, onde você pode ver a presença da fonte ATX,
com o seu cabeamento de saída e o seu conector. Você pode ver a placa-mãe. E aqui a gente pode analisar os seguintes componentes que serão de interesse do nosso vídeo. Primeiro, o Super I/O. Dê uma olhada. O Super I/O é esse circuito integrado que você está vendo aqui. Então, este é o Super I/O. Esse CI aqui, ó, que é justamente o CI que promove o liga e desliga da fonte ATX. Então, essa fonte ATX, ela é ligada e desligada por esse circuito integrado com encapsulamento QFP. Como você pode ver ali, ainda na lousa desenhado, tá vendo? O Super I/O é quem vai ligar e desligar o circuito de partida da fonte ATX. Circuito de partida é esse formado por Q1 e Q2. Muito bem, voltando para cá, como isto vai acontecer? Bom, você sabe que na frente do PC você vai ter sempre um botão Power. Deixa eu diminuir aqui o zoom. E aqui está o botão Power do meu gabinete. Então, neste caso, quando eu apertar esse botão Power, eu estarei mudando o nível do pino PS-ON desse Super I/O. Esse botão Power está ali representado pela chave SW Power. Então, quando eu pressionar o botão Power ou a chave Power lá na frente do gabinete, eu vou mudar aquele pino, o nível de tensão daquele pino do Super I/O. Dessa forma, o Super I/O, como está conectado diretamente ao fio PS-ON dessa fonte ATX, ele vai poder comandar o circuito de partida dessa fonte ATX. Então, vamos aqui para a gente conhecer mais. Então, já está sabendo, né? O botão Power vai mudar o nível de tensão do pino Power do Super I/O, do CI Super I/O. Ok. Seguindo na nossa análise, olha o que temos. A fonte ATX está desligada. Então veja que o cabo está conectado, mas ele ainda está aqui, sem estar ligado em canto nenhum, não está na rede. Portanto, eu não terei tensões no conector ATX principal, que é esse aqui. Veja que o conector ATX, o principal, porque este é o conector ATX auxiliar. O conector ATX principal, ele tem vários fios de cores diferentes e essas cores identificam valores de tensões diferentes. Por exemplo, o fio amarelo, ele identifica que aqui nesse fio eu tenho disponível uma tensão de 12 volts. Já o fio vermelho identifica que eu tenho uma tensão disponível de 5 volts. E assim por diante. O fio azul, uma tensão disponível de menos 12 volts. Agora, desses fios que nós estamos vendo aqui, 2 são os mais importantes para o nosso circuito de partida, que são esse fio roxo aqui e esse fio verde. O fio roxo é o fio da tensão de standby. Então, a partir do momento que eu conectar este cabo de rede, na tomada da rede, aqui já tem que surgir, nesse fio roxo, já tem que surgir uma tensão de standby. Tensão de standby que é formada aqui na fonte ATX. Então, só o fato de eu conectar este cabo de rede na rede elétrica, já deve surgir uma tensão de standby nesse fio. Muito bem, essa tensão de standby, ela vai alimentar também o pino do Super I/O. Ou seja, a tensão de standby, ela segue para alimentar o pino do Super I/O. Então essa tensão de standby é muito importante, ok? Ou seja, é ela, tensão de standby, que vai fazer com que o Super I/O se mantenha pré-alimentado, esperando apenas que eu pressione o botão Power para ele comandar o liga e desliga da fonte. Muito bem, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou ligar
o cabo de rede conectado, e agora nós vamos conferir esse nível de tensão no fio violeta. Eu estou aqui com o multímetro analógico na escala 10 volts DC. Então a gente vai analisar o valor dessa tensão aqui, ó, na escala de 0 a 10 volts. Eu vou conectar a ponta de prova positiva no fio roxo ou violeta. Então tá aqui, conexão feita, e agora vamos observar a leitura de tensão. Perceba que a agulha saiu do infinito para indicar na escala de 0 a 10 uma tensão de 5 volts. 0, 2, 4, 5 volts. Então até aqui tudo bem, né? Perceba que realmente lá no fio roxo eu tenho a minha tensão de standby. Essa tensão de standby, ela está aqui no Super I/O, já alimentando ele também. Muito bem. Então agora nós vamos para o fio verde. Este fio verde é o X da questão, porque é ele que vai comandar o liga-desliga da fonte ATX. Então neste caso, conectei a ponta de prova positiva justamente na saída do fio verde. Note, o que nós temos é o mesmo valor da tensão de standby, 5 volts. Aí onde vem a questão. Esses 5 volts, se a gente vai lá para a lousa, para o esquema que está na lousa, esses 5 volts, ele está presente. Perceba que aquele nome ali, PS-ON, ele identifica que é justamente o fio verde que está recebendo 5 volts. Perceba que esses 5 volts, ele tanto vai para o circuito de partida, como também vai a um dos pinos do Super I/O. Ou seja, o que é que o Super I/O vai fazer ali? O Super I/O, ele vai disponibilizar naquele pino 2 níveis de tensão, ou o nível 0 ou o nível 5. Tá vendo? Então, o Super I/O vai comandar aquele pino através de um nível 0 volt ou através de um nível 5 volts. Neste momento, você já sabe que naquele pino tem 5 volts. Concorda? É o que nós estamos medindo aqui, ó. No pino PS-ON, nesse momento, nós temos 5 volts, como está sendo mostrado no display. No fundo de escala do multímetro analógico. E como eu estou mostrando ali, que eu estou com a ponta de prova conectada no fio verde. Portanto, neste momento, você já sabe que naquele pino do Super I/O, onde ele está conectado com o PS-ON, o que nós temos na realidade nesse momento agora são 5 volts. Como o Super I/O ele coloca naquele pino ou 5 volts ou 0 volts, neste momento ele está com 5 volts. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou apertar aquela chave Power que está ali embaixo, SW Power, para você ver que o Super I/O vai mudar o nível daquele pino PS-ON. E a partir do momento que ele mudar o nível do pino PS-ON, então nós teremos um circuito de partida inicializando o TL494, que deve gerar as tensões de saída. Tensões de saída essas que eu vou medir agora para você ver que elas não existem. Vamos lá. O fio amarelo deve existir uma tensão de 12 volts. Perceba que como eu sei que a fonte não está ligada, é porque este pino PS-ON está com 5 volts, eu nem mudei a escala de 10 para 50, porque eu já sabia que eu não encontraria tensão. Por quê? Porque a fonte ATX está desligada. Então perceba que neste momento o que é que está acontecendo? Eu não tenho tensão no valor de 12 volts. Vamos em frente. Conferir agora o fio vermelho, que deveria ter 5 volts aqui.
Eu não vou ter também uma tensão de 5 volts no fio vermelho. Agora vamos medir a tensão no fio azul. Aqui deveria ter uma tensão de menos 12 volts. E você percebe que não temos tensão nenhuma anotada. Pois bem, então veja só, como eu falei anteriormente, os fios mais importantes são os fios violeta, que é justamente do standby, que me dá 5 volts, e o fio verde, que é o fio PS-ON, que vai ligar e desligar a fonte ATX através do circuito de standby. Aliás, através do circuito de partida. Veja que eu agora vou pressionar o botão Power. Deixa eu colocar logo o dedo próximo dele. Tá vendo aqui, ó? E você vai observar o que acontece na tensão de 5 volts do fio verde, aonde a ponta de prova positiva está conectada. Perceba o que é que vai acontecer quando eu pressionar o botão Power desse gabinete. Tá vendo que a tensão caiu a zero? Neste momento, o que é que isso está indicando? Está indicando que a fonte ATX entrou em funcionamento. A gente percebe isso pela caída da tensão, ela foi de 5 para 0 volts. O cooler entrou em funcionamento, veja que o cooler está girando agora, e que as outras tensões elas devem estar sendo geradas normalmente. Então eu vou medir a tensão de 5 no fio vermelho. Você perceba que agora tem 5 volts. Vou medir a tensão de 3,3 no fio laranja. Então eu estou ali, ó, conectado no fio laranja. Você percebe que agora eu tenho é isso mesmo, 3,3 volts, né? Passou do 3, um intervalo e meio, 3,3 volts. E para medir a tensão de 12, eu vou ter agora que aumentar a escala para 0 a 50. Então neste momento uma tensão de 12 volts, a agulha deve se posicionar depois dos 10 volts, que eu estou na escala de 0 a 50, né? Então depois dos 10 volts, 2 intervalos. Então vamos aqui testar o fio amarelo. E sim, temos a tensão de 12 volts anotada. Perceba que tudo aconteceu quando o fio PS-ON, que é o fio verde, ele mudou de nível. Tá vendo? Então, quando ele muda de nível, a fonte ATX entra em funcionamento. É justamente isso que eu vou mostrar para você agora lá na lousa. Como é que aquele circuito de partida consegue colocar a fonte ATX para funcionar e gerar na saída todas as tensões de trabalho para poder você ficar por dentro de como funciona esse circuito e realizar posteriormente análises e obter diagnósticos neste circuito. Um outro conhecimento que você deve ter antes de você aprender a analisar o circuito de partida dessa fonte ATX é sobre o CI TL494. Eu estou aqui com o datasheet dele, veja que é relativo ao CI TL494. Eu estou com o datasheet dele aberto e nós estamos vendo o diagrama em blocos interno a esse CI, contendo seus principais circuitos. Então, um deles é justamente o pino 4, o circuito que está conectado ao pino 4. É através do pino 4 que eu vou inicializar esse CI, ou seja, veja que o pino 4, ele tem escrito aqui, controle do tempo morto. Então, através desse pino 4, ele vai desligar os transistores chaveadores e vai ligar os transistores chaveadores. Então, o nível de tensão aqui vai ser importante, porque com o nível de tensão alto aqui, ele vai aumentar o tempo morto do pulso PWM, portanto, a fonte ATX se desliga. Tá vendo? E caso esse nível de tensão ele vá a nível alto, nós teremos o CI entrando em funcionamento, ou seja, liberando os pulsos PWM em uma largura que consegue colocar os transistores chaveadores para gerar as tensões de saída.
Então, neste caso, o pino 4 é pelo pino 4 que nós teremos o comando liga-desliga do CI TL494. Outro pino que você deve estar ciente é o pino 12. Dê uma olhada. O pino 12 tem escrito aqui VCC. Esse VCC aqui é uma tensão que pode ser uma tensão inclusive de 12 volts. Então, assim que essa tensão entrar, ela vai passar por um circuito chamado circuito de referência e vai sair no pino 14 com a tensão de referência, que é a tensão de 5 volts. Então veja, o VCC, a partir do momento que ele entra nesse pino, ele alimenta um circuito gerador de tensão de 5 volts. Essa tensão de 5 volts vai servir como referência para outros circuitos. E um desses circuitos é o circuito de partida. Ok? Então vamos lá. Entra 12 volts, alimenta o circuito interno de referência e no pino 14 saem 5 volts. Esses 5 volts, eles devem ser aplicados ou não no pino 4. Vai depender do circuito de partida. Portanto, o circuito de partida pelo seu pino 4 deve receber ou não a tensão de 5 volts aqui, neste pino 4. Se ele receber essa tensão de 5 volts através do circuito de partida, a fonte ATX é desligada. Se ele não receber essa tensão de 5 volts, a fonte ATX ela é ligada, como a gente vai ver daqui a pouco na análise do circuito. Muito bem. Então, veja que quando esse CI entra em funcionamento, ele vai gerar pulsos PWM na saída pino 11. Então aqui saem impulsos PWM para chavear os transistores drivers. E pino 8 também sai impulsos PWM, está aqui, para chavear os transistores drivers. Então olha que a coisa funciona assim. Eu alimento o CI pelo pino 12, ele me gera uma tensão de referência. Essa tensão de referência ela vem ser aplicada aqui no pino 4. Quando essa tensão de referência ela é retirada do pino 4, o CI gera pulsos PWM para sair nos pinos 8 e 11. E esses pulsos PWM irão gatilhar os transistores drivers, que por sua vez irão gatilhar os transistores MOSFETs, que produzirão as tensões de saída, como nós medimos agora há pouco lá na fonte ATX. Esta é a placa de uma fonte ATX, onde você pode observar a presença do TL494. Então, neste caso aqui, o TL494 é esse circuito integrado. Veja que a referência dele tem escrito TL494CN. E através do pino 1, 2, 3, 4, através desse pino 4, que ele vai controlar o liga e desliga dessa fonte chaveada através do comando do circuito de partida. Ok? Nós temos aqui o fio roxo, onde tem escrito VSB, ou seja, tensão de standby. Então, a partir do momento que você conecta a fonte no cabo de rede, aqui nesse fio roxo, você tem disponível uma tensão de 5 volts de standby. Essa tensão de 5 volts de standby, ela vem para aqui, para esse fio verde, que é o PS on. Esse fio leva essa tensão de trabalho tanto para o Super I/O, ou seja, essa tensão presente nesse fio vai ao Super I/O e também vem ao circuito de partida, que vai controlar o liga-desliga do TL494, ok? Então tá aí para que você veja fisicamente os componentes deste circuito que pertence ao circuito de partida. Agora eu vou para a lousa, porque eu vou lhe mostrar como é que o CI TL494, através do Super I/O e do botão Power, consegue colocar o TL494 no standby ou ele em movimento. Depois da explicação do funcionamento lá naquele gabinete em relação às tensões de alimentação e do Super I/O,
e depois da amostragem do datasheet dos principais pinos, acredito que agora dá para você acompanhar um raciocínio da análise de circuito, do circuito de partida da fonte ATX, não é? Então, vamos iniciar? Vamos lá. Por onde tudo começa? Pela tensão de standby. A tensão de standby, produzida pela fonte de standby, ela surge no fio roxo, como você viu lá no gabinete. Quando ela surge no fio roxo, aquela tensão, ela segue para o fio verde, como eu pintei aqui de verde para chamar a sua atenção. Então, a fonte de standby, ao conectar a tomada na rede, a fonte de standby gera 5 volts de standby, e esses 5 volts vêm até o fio verde, que é o fio PS-ON. Perceba, esse fio verde, ele recebe essa tensão de mais 5 volts, e essa tensão ela vai para dois cantos. A partir do momento que o fio verde recebe essa tensão de mais 5, ela segue para dois cantos. Perceba, ela segue para o Super I/O e ela segue para o circuito de partida. Então vamos analisar ela seguindo para o Super I/O primeiro. Então a tensão foi gerada lá no fio roxo e é enviada para o fio verde, que é o fio PS-ON da fonte ATX. Quando essa tensão chegar aqui nesse fio verde, ela segue até um dos pinos do Super I/O. Você viu lá no conector ATX que o fio verde está no conector. E dali aquela tensão do standby que está no fio verde, tem uma trilha que leva essa tensão do fio verde, que é o PS-ON, até um dos pinos do Super I/O. Muito bem. O Super I/O, por sua vez, ele vai desenvolver neste pino onde essa tensão está chegando, ele vai desenvolver um comando em degrau. O que é um comando em degrau? É um comando que em um determinado momento pode estar em 0 volts e em outro momento pode estar em 5 volts. Então é isso que o Super I/O vai fazer. Eu vou desenhar aqui para melhorar o seu raciocínio. Perceba. Então aqui no pino do Super I/O, ou o comando vai estar em nível baixo, ou o comando vai estar em nível alto. Perceba que é uma tensão em degrau, né? Porque em nível baixo o Super I/O vai conectar este fio verde a 0 volt e em nível alto o Super I/O vai conectar este pino aos próprios 5 volts, ou seja, ele não consome os 5, ele barra os 5, né? Então, aqui nesse pino do Super I/O, ou eu terei 0, ou eu terei os mesmos 5 volts que estão neste fio verde. Entendeu? Então, vamos ver, daqui a pouco a gente analisa as duas condições. Este pino do Super I/O indo a nível baixo e este pino do Super I/O indo a nível alto. Beleza. Analisa o seguinte agora. Isso é a condição do fio verde, tanto para o Super I/O e agora para o circuito de partida. Perceba que o circuito de partida também vai receber a mesma tensão do fio PS-ON, que na realidade é uma tensão de 5 volts que está vindo, do fio roxo. Ok. Deixando o circuito de partida por enquanto aqui parado, vamos analisar agora a condição do CI TL494. Quando a fonte ela é ligada, olha o que acontece. Uma tensão de aproximadamente 12 volts chega aqui, ó, no pino VCC. Ok? Então imagine que VCC agora é 12 volts. Essa tensão entra no CI e internamente vai até o regulador de tensão de 5 volts. Então esse CI ou esse circuito, o regulador de tensão de 5 volts, recebe a tensão de 12 volts vinda do pino 12 do TL494 e estabiliza uma tensão na saída dele de 5 volts. Essa tensão estabilizada em 5 volts será chamada de tensão de referência e ela vai sair pelo pino 14. Vamos fazer ela saindo? Então perceba, a tensão entra como 12 volts pelo pino 12, vai até um circuito regulador de tensão,
onde abaixa ela e estabiliza para 5 e essa tensão sai pelo pino 12. Pelo 12 não, pelo pino 14. Pronto. Já estou saindo com a tensão de 5 volts pelo pino 14. Preste atenção agora o caminho dessa tensão. Essa tensão, chamada agora de tensão de referência, ela segue e encontra pela frente uma célula formada por R1C1. O que é que eles vão fazer? Eles vão determinar uma partida suave, ou seja, você sabe muito bem do módulo 4 da básica 1 que capacitor vazio funciona como um curto. E este capacitor é eletrolítico, portanto um capacitor de grande capacidade de armazenamento. Então, quando essa tensão ela se apresenta aqui neste nó, ela tem dois caminhos. Ela tem o caminho vindo para o circuito de partida e tem um caminho para carregar o capacitor C1 via R1. O que é que vai acontecer? A carga do capacitor será feita de forma exponencial e não abrupta. Isso minimiza a corrente de irrupção. Concorda comigo? Muito bem. Para quê? Para poder livrar a junção emissor-coletor do transistor Q1 da corrente de irrupção, que seria, no caso, uma corrente que abreviaria a vida útil deste componente. Segue. Uma vez o capacitor se carregando, perceba que essa tensão agora ela vai ficar disponível no emissor do transistor. E disponível também nesse resistor R2. Veja que o transistor Q1 é PNP e lá no módulo 11 da básica 2 você aprendeu que no transistor PNP a tensão do emissor é igual à da base. Então perceba aqui, quando os outros estão chegando no emissor 5, que é a tensão de referência do pino 14 do TL494. Então atravessou a junção emissor-base. Quando essa tensão chegou aqui na base, chegou com quantos volts? Com os mesmos 5. Está lembrado disso? Está lembrada disso? Chegou com os mesmos 5. Esses 5 atravessam o resistor R3 e param no coletor do transistor Q2. Olha o detalhe. Se eu digo que a tensão parou no coletor de Q2, eu digo que na base do transistor Q1 tem 5 volts e no emissor do coletor de Q1 também tem 5 volts. Portanto, se você for medir a diferença de potencial entre emissor e base, você vai encontrar 0 volt. O que isso quer dizer? Quer dizer que o transistor está no corte. Está vendo? Então, neste momento, nesta condição que se encontra Q1, ele está no corte. Note que ele estando no corte, ele não conduz de emissor para coletor. Concorda comigo? Então, essa tensão do emissor não aparece no coletor. Muito bem. Então, veja que essa condição da tensão de 5 volts estar parada aqui vai depender da condição do super I/O. Concorda? Vamos lá, vamos entender agora. Repare, imagine que o super I/O tenha conectado 0 volt aqui. 0. Então, neste momento, a tensão integral do super I/O, deste pino dele, é de 0 volt. Com 0 volt, o que é que vai acontecer? Olha, essa tensão que ao invés de ir para lá, olha, ela vai ser consumida pelo super I/O. Pense como elétron. Você tem pela frente um resistor, que é o R5. E você também tem um outro caminho alternativo, que é o super I/O, te dizendo que ele está conectado ao terra. Você, como um elétron, iria vencer o resistor R5 ou iria fluir por dentro do super I/O? Resposta simples, né? Claro que você iria fluir por dentro do super I/O, porque é o caminho mais fácil para retornar para a fonte. Neste momento, a gente dizendo isso, a gente diz que a base do transistor Q2 está polarizada com 0 volt. Por quê? Porque o super I/O conectou este pino ao 0 volt e consumiu essa tensão que está chegando no fio verde, colocando ela em 0 volt. Então, neste momento, a tensão aqui
no PS-ON é 0 volt, porque o próprio Super I/O está conectando o fio verde a 0 volt, tá vendo? Está conectando o fio verde a 0 volt. Com 0 volt neste fio verde, veja que eu terei 0 volt nesta malha aqui, ó, que é a malha da base do transistor. Portanto, eu vou dizer que esse transistor está no corte também, ele está desligado. Por quê? Porque ele é NPN. E você sabe lá da básica 2, módulo 11, que o transistor NPN só funciona com a tensão positiva na base. E neste momento eu estou colocando uma tensão 0 volt por causa do Super I/O, que está com o seu pino em um nível baixo, em um nível 0, concorda? Dizendo que Q2 está no corte, então eu digo que sua junção coletor-emissor está aberta. Bom, como ela está aberta, veja que a tensão de base de Q1 parou no coletor do transistor Q2. Parando no coletor do transistor Q2, o transistor Q1 fica sem diferença de potencial. Portanto, com Q2 desligado, Q1 também desliga. Sabe o que acontece? Não vai haver tensão no pino 4 do TL494, ele vai ficar com 0 volt e neste momento o CI entra em funcionamento. A gente chama de RAM, ele entra em RAM ou run. Concorda? Então o que acontece agora? Com 0 volt o CI está produzindo pulsos PWM da saída. Que saída? Pinos 11 e 8. Esses pulsos PWM serão aplicados nos transistores drive, que por sua vez vão replicar esses sinais lá nos gates dos MOSFET chaveadores dos transistores, que vão chavear o transformador Chopper principal, que irá induzir para gerar as tensões de mais 12, menos 12, mais 5, mais 3,3, entendeu? Então veja que neste momento, analise, com 0 volt no pino do Super I/O, eu estou com a fonte ATX ligada. Você deve estar lembrado disso aí, né? Que quando a agulha do multímetro analógico ela caiu para 0, a fonte entrou em funcionamento. Você lembra disso? Eu mostrei isso aqui na bancada agora há pouco. Tanto é que o cooler girou e eu medi as tensões de 3,3, de mais 12, de mais 5, de menos 12. Está lembrado disso? Então a gente está comprovando aqui na teoria o que nós já vimos na prática agora há pouco. Então só estamos trazendo para entender o funcionamento do circuito de partilha, para entender ele aqui na teoria. Como é que esse circuito de partilha consegue ligar e desligar a fonte chaveada? A fonte ATX. Neste momento, a fonte ATX está ligada, produzindo pulsos PWM, alimentando a placa-mãe com diversas tensões. Vamos desligar a fonte ATX? Vamos lá. Quando você vai lá e solicita, através do Windows, o desligar do computador, na realidade, você vai se comunicar com o Super I/O de novo. Porque a partir do momento que você pede o comando desligar, né, lá através do mouse, desligar, então o Super I/O, por sua vez, agora ele vai entrar no processo de desligamento por este pino que a gente está analisando. Como? Simples. Veja, no momento que você pede para desligar, o Super I/O ele vai mudar o nível de tensão deste pino. Não era 0? Agora ele vai interromper o aterramento. Aqui dentro ele estava conectando este pino ao terra. O que é que ele faz agora? Se estava conectado ao terra, ele abre. Bom, como ele abre, a tensão de signo não tem como ser mais consumida, porque ela estava sendo consumida pela posição terra do Super I/O. Ele abriu e deixou essa tensão sem ter para onde ir. Aí este pino vai a 5 volts também. Concorda comigo? Porque os 5 não tem mais caminho. Então a tendência do pino é subir para 5 volts, ficar igual a tensão que chega, porque ela não vai ser mais consumida. Então neste caso, olha o que acontece, essa tensão sai de 0
para 5 volts. Está vendo que é uma tensão integral? Ou 0 ou 5. O que é que vai acontecer agora quando a tensão vai para 5 volts positivo? É o que a gente vai analisar na sequência. Perceba, com 5 volts positivo não podendo mais ser consumida pelo Super I/O, a tensão de 5 volts segue em frente e atravessa um divisor de tensão formado por R5 e R4. Esse divisor de tensão tem valores iguais, então veja que fecha de volta para a fonte via R4 e provoca uma queda de tensão em cima desse resistor, que é a metade da tensão de 5, portanto 2,5 volts, concorda? Já que é um divisor de tensão. Esses 2,5 volts de queda de tensão promovidos aqui em cima de R4 vai polarizar a junção base-emissor. Mas antes, perceba, essa tensão carrega C2. Para quê? Para evitar que uma corrente de pico polarize a junção base-emissor e diminua a vida útil deste componente. Então, o capacitor vazio, ele se comporta como um curto. Então, neste momento, a corrente mais alta é pelo capacitor e não pela junção base-emissor, livrando a junção base-emissor de uma corrente de pico. Muito bem. Quando esse capacitor se carrega, ele tranquilamente polariza a junção base-emissor do transistor Q2. Olha o detalhe. Q2, por sua vez, já estava com uma tensão de 5 volts aqui no coletor, lembra? Que a tensão no coletor dele é de 5 volts e agora ele recebeu tensão de base. O que é que o transistor TBJ precisa para entrar em funcionamento? Precisa de tensão no coletor, ele já tinha 5 volts. Precisa do emissor aterrado, tranquilamente o emissor já estava aterrado e agora precisa de uma polarização de base positiva. Ele acabou de receber, com a queda de tensão em cima de R4, uma tensão de 2,5 volts. Beleza? O que é que vai acontecer com esse transistor? Ele entra na saturação. E o que é entrar na saturação? É conduzir de coletor para emissor. É fazer com que o coletor se aproxime do terra. É fazer com que a tensão do coletor fique próxima de 0 volt. Então, neste momento, é o que vai acontecer. Com a corrente de base fluindo pela junção base-emissor de Q2, ele estabelece a corrente de coletor. Ok? Então, se a gente voltar um pouquinho à básica 2, lá no módulo 11 transistores, a gente vai dizer que na base de Q2, apareceu uma tensão de base, VBE, né? Vinda do divisor de tensão, aqui é produzida em cima de R4, e essa tensão, queda de tensão produzida em cima de R4, ela polarizou a junção base-emissor com esse nível de tensão. Imediatamente, o que é que surge? A corrente de base IB ou IBE. Essa corrente entre base e emissor origina a corrente de coletor, que até então estava parada, a chamada ICE. Veja que a corrente de coletor permite que o coletor do transistor ele se conecte ao emissor, e o emissor é 0. Portanto, a tensão de coletor VCE desse transistor Q2, ela cai para próximo de 0 volt. Ela só não cai para 0 volt absolutamente por dois motivos. Por causa da junção do transistor Q2, que ainda existe, ela apenas conduziu, e por causa do resistor R3, que impede que nós tenhamos 0 volt absoluto no coletor do transistor Q2. Mas, com a corrente de coletor de Q2 acontecendo, perceba que isso originou a corrente de base de Q1. Concorda comigo? Dê uma olhada. Essa tensão ela estava parada, mas como o transistor Q2 agora entrou em saturação e conectou o coletor ao emissor e o emissor é 0, então essa tensão aqui não pode ser mais 5, é uma tensão próxima de 0 volt também. Veja que agora
o transistor Q1 fica sob a ação de uma diferença de potencial. Concorda? Então, neste momento, veja, se a gente mede entre base e emissor, nós teremos uma tensão de 5 volts se apresentando no emissor e uma tensão de junção se apresentando aqui. Então, antes do resistor, eu terei 0,6 volts, que é a tensão de junção entre emissor e base, e depois do resistor, eu terei uma tensão muito próxima do 0 volt. O que é que eu quero dizer com isso? O transistor Q1, agora com tensão de base, ele vai gerar a sua corrente de base também, tá vendo? Agora Q1, dê uma olhada, agora Q1 agora tem tensão de base, olha a diferença de potencial, tá vendo? Ele tem tensão de base, essa tensão entre base e emissor, essa diferença de potencial entre base e emissor, gera a corrente de base de Q1. Ora, você sabe muito bem que todo transistor TBJ, a partir do momento que ele gera a sua corrente de base, a corrente de coletor se estabelece na sequência. Então, neste momento, eu não tinha corrente entre emissor e coletor, agora eu tenho. O que significa dizer que quando o transistor, as suas junções entre coletor e emissor diminuem, ele simplesmente entra em condução. E ele entrando em condução, sabe o que é que ele faz? Ele leva uma tensão de 5 volts que está no emissor para o pino 4. Porque como o coletor não está aterrado, quando ele entrar em funcionamento, abrindo as junções entre coletor e emissor, a tensão de 5 volts aparece no coletor. A tensão de 5 volts que estava no emissor aparece no coletor. E para onde ela vai? Vai ser aplicado no pino 4, que antes era 0 volts. Agora não é não. Agora é 5 volts. Veja, com 5 volts no pino 4, o TL494 ele vai reduzir a largura do pulso PWM a um nível que esses pulsos não mais saturam os transistores drive. Tá vendo? Então o que é que acontece com os drivers? Os drivers desligando os transistores MOSFETs principais, que por sua vez desligam o chaveamento do transformador Chopper principal. Com o Chopper sendo desligado, o campo magnético cessa e as tensões desluzidas de mais 12, menos 12, mais 5, 3,3, elas vão a zero, ficando somente na saída as tensões novamente de standby e a tensão do PS-on. Tá vendo? Então, neste caso aqui, o que nós temos é justamente esse circuito de partida fazendo com que a fonte ATX entre em funcionamento. Pronto. Então tá aí explicado como funciona o circuito de partida transistorizado, né? Porque eu fiz questão de fazer ele transistorizado, porque você consegue analisar os transistores funcionando, porque tem ele, circuito de partida, que é diretamente feito no CI. E aí não dá para você ver como que isso é feito, porque do pino do CI vai direto para o fio verde, que é o fio PS-on, e aí você não tem como ver. Aqui pelo menos você está vendo como é que o circuito transistorizado consegue, através da mudança de nível do fio verde, ligar e desligar a fonte ATX. Inclusive na prática, eu fiz a medição ali do fio verde com o conector já conectado na placa-mãe. Mas se você tira aquele conector fora, você também pode ligar o circuito, você pode ligar a placa-mãe enganando o circuito de partida. Como? Veja, você sabe que quando você espeta o cabo de rede da placa-mãe na tomada, o circuito de standby já gera 5 volts no fio roxo, não é isso? E você também sabe que esse 5 volts de standby vai até o fio verde e fica lá disponível, não é? E você sabe que se esse fio verde ele está em nível alto, nós não teremos a fonte ATX funcionando. Então o que é que você faz? Pega um resistor de 100 ohms
por 1/8 de watts e faz um jumper do fio verde para o terra, que é o fio preto, qualquer fio preto daquele conector principal. O que é que você está fazendo? A vez do Super I/O, você está pegando o nível de tensão do fio verde e colocando no terra. Ou seja, quando você coloca o nível de tensão do fio verde no terra, aí você faz o que nós estávamos analisando anteriormente. Com o fio verde no terra, veja que esse transistor desliga, desligando o transistor Q1, que não injeta a tensão no pino 4, que ficando com 0 volts, faz com que o CI entre em oscilação, fazendo com que os pinos 11 e 8 liberem os pulsos PWM, tá vendo? Então é por isso que quando você faz o jampeamento do fio verde para o fio preto lá no conector da fonte RTX, para poder verificar se ela está funcionando, é por isso que ela entra em funcionamento, porque você engana o circuito de partida dizendo para ele que quem baixou o nível do fio verde foi o Super I/O, e na realidade não foi, foi você através do jampeamento com um resistor de 100 ohms por 1/8 de watts mais ou menos. Tranquilo? Bom, então está aí encerrada a análise do primeiro circuito de partida que eu tenho que passar para vocês. Se você gostou desse vídeo e se você já é inscrito, não deixe de curtir esse vídeo, porque você curtindo esse vídeo, você ajuda o nosso canal a se manter ativo. E aí, ajudando a se manter ativo, eu estarei sempre disposto a gravar vídeos de alta qualidade para você, como é esse vídeo que você está vendo. E se você ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para poder receber as notificações sobre novos vídeos que nós vamos postar. E claro, não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele que você mais ama, que é para poder ajudá-lo ou ajudá-la também. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau para você.